Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, hoje é dia do Vitória dar um grande passo rumo à SAF, o projeto da SAF. Vou conversar com vocês hoje sobre o que pode rolar mais tarde aí no workshop que o André Sique irá apresentar para conselheiros, sócios e também para a imprensa. Então, antes de a gente trocar essa ideia sobre SAF, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e, além disso, né, me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro Negra, produzo conteúdo há 16 anos aqui sobre o Vitória e agora estamos numa nova fase, numa nova época, nova fase do Vitória para falar a respeito de SAF. Bom, indo direto ao ponto, da forma que vocês gostam que o nosso conteúdo é feito, hoje, mais tarde, com transmissão da TV Vitória, o André Sica irá comandar o segundo workshop voltada para a SAF. Primeiro foi exclusivo para conselheiros membros do Conselho Deliberativo. E esse segundo, além dos membros do Conselho Deliberativo, fiscal, enfim, todos os membros que compõem os conselhos do Vitória, terá lá sócios, torcedores que poderão fazer perguntas, foram cadastrados previamente para perguntas, e também membros da imprensa que cobrem o Vitória, e como tal, estarei lá para fazer a cobertura. Essa cobertura, inclusive, não será uma cobertura com vídeo ao vivo, enfim, a gente vai precisar produzir material offline para depois postar, porque o clube não autorizou fazer cobertura ao vivo, somente gravada para depois ser publicada. Natural, faz parte da regra do jogo, talvez a gente não aceite, mas é o que temos para fazer hoje. Sobre o workshop, o que é que eu imagino deve acontecer no dia de hoje? O primeiro workshop foi um workshop mais para poder explicar o que era a SAF, qual era o conceito de SAF, qual era a lei, o que é que o Vitória iria encarar nos próximos passos. Inclusive, o André Sica deu uma explicação bem geral. Ele falou na época que ainda ia conhecer o clube, o que é que ia acontecer, como é que o clube funcionava, os conselhos, a parte de estatuto, enfim. Naquele primeiro workshop foi nesse sentido. Este segundo, diante de um cenário que o André Sica já conhece o clube, já veio aqui em Salvador pelo menos 2 ou 3 vezes, já tem uma constituição, um grupo de estudo, inclusive, do Vitória fazendo esse trabalho de SAF. Pela entrevista que ele concedeu no BAFC, uma boa entrevista, inclusive, e por tudo que é falado sobre SAF, eu imagino que agora a gente vai ter um conteúdo muito mais voltado para o Vitória. E aí eu digo conteúdo voltado para o Vitória, seja um conteúdo que na própria apresentação já tem algumas respostas que a gente que a gente já faz, perguntas que a gente já faz. Por exemplo, primeiro ponto, qual é a real dívida do Vitória? Quanto é que o Vitória tem de dívida? Porque assim, existe aquela dívida que tá lá nos balanços, mas quando você para pra observar dívida fiscal, trabalhista, enfim, todos o CNRD, todas as dívidas com o Vitória Group, o que é que o Vitória realmente precisa pagar? Se chegasse um investidor hoje no Vitória, o que é que ele precisaria aportar para pagar as dívidas do Vitória? Zerar. Então, eu imagino que deve ter esse valor ou algo bem próximo. Imagino que deve ficar ali em torno de 200 milhões, 200 e pouquinhos milhões. Deve gerar mais ou menos por essa faixa, a gente vai ter uma noção clara do que realmente o Vitória deve. Um outro ponto também, pelo que o próprio Fábio Mota falou em entrevista ao Canto Rubro Negro e pelo que depois o Siga acabou comentando, eu imagino também que tem um levantamento com relação às propriedades do Vitória. Lembra que o Fábio Mota falou que precisava de documentação e tal, não sei o quê? Então eu imagino que também deve ter uma questão, um momento da apresentação que liste o quanto que o Vitória tem de propriedade. Por que que eu digo que isso é importante? Porque assim, o valuation de um clube de futebol, ele é composto pelo jogadores, os ativos do clube, mais a parte estrutural, mais a propriedade institucional, a propriedade intelectual, melhor dizendo, escudo, camisa, hino, enfim, todo esse processo e também a parte física, né? Então, o composto é isso aí. Então, por exemplo, a SAF do rival, eles botaram um quality de 300 milhões, se eu não me engano.
basicamente jogadores e mais algumas outras coisas, e não colocaram o estádio. Vitória já teria o estádio. Então, ele deve ir mais ou menos por essa linha. E aí é necessário você ter realmente a documentação para você saber quanto é que é o seu valuation, né? Aí você vai entrar no cálculo do valuation. Eu imagino que ele deve caminhar para uma mudança, indicar alguns caminhos estatutários. Por que eu digo isso? Teve no primeiro workshop, uma das coisas que ele falou durante a apresentação e ele foi questionado foi com relação ao Estatuto do Vitória. E na época ele falou: olha, a depender da situação, a depender do que estiver no estatuto, pode ser que seja necessário uma adequação nesse estatuto. Então eu imagino que deve ter algo nesse sentido, porque foi algo que ele falou no BFC, ele falou no primeiro workshop, e ele foi perguntado sobre isso e ele repetiu a mesma coisa. Eu imagino que ele deve indicar alguma coisa nesse caminho. E por último, que é o que eu acho que a galera tem mais ansiedade, é a questão do percentual. Qual deve ser o percentual que o Vitória irá colocar na SAF? O que é que ele indica de caminho, olhando o mercado, olhando a situação do clube financeira, olhando o que o Vitória tem de patrimônio, que ele já falou que é colossal, que é gigantesco, olhando o potencial de receita, olhando elenco, enfim, olhando tudo isso, o que é que o Vitória pode oferecer ao mercado? O modelo 5149 de Mota é realmente viável? Ou o Vitória vai ter que caminhar para o modelo, sei lá, 90-10, 80-20, 70-30? Qual o percentual que o Vitória deve oferecer ao mercado para ele conseguir ser atrativo? E aí a gente deve caminhar mais ou menos por aí a questão da reunião de amanhã, a questão da reunião de mais tarde, na verdade, para que você que assiste esse vídeo depois, a reunião será no dia 5 de junho, a partir das 18 horas, num hotel aqui em Salvador. Então eu imagino que esses devem ser os principais pontos da reunião, né? E a partir daí ele vai desenvolver a linha de raciocínio dele. Eu tô ansioso para ver esse conteúdo, essa reunião, porque, de certa forma, o Vitória vai, pela primeira vez, abrir seu modelo de SAF. Pela primeira vez, a gente vai entender o que é que está sendo feito. Então, assim, é um ponto importante, mas ainda não é suficiente. Essa reunião era para ter acontecido há 2 anos atrás. Uma reunião que já era para ter acontecido há um tempo. Porque você traz à luz aqueles que são interessados diretamente pelo SAF. Então, acho que isso fica muito claro que o Vitória já está atrasado nesse processo. Um outro ponto também que eu acredito que a gente vai ter que tratar é com relação à questão da Arena Barradão, certo? Depois, inclusive, eu vou fazer um outro vídeo para poder explicar como é essa relação da Arena Barradão com a SAF. Por quê? Por que, que isso me chamou a atenção nos últimos dias? Eh, o Fábio Mota, ele deu uma declaração na ESPN dizendo que o Vitória irá virar SAF em 2027. Se o planejamento ocorrer de forma correta dentro do estado, o Vitória deve iniciar sua Arena Barradão a partir de 2026. O projeto está programado para 1 ano e meio. Então acabaria no meio de 2027. E aí você tem. E aí, justamente 2027 é o ano prometido de SAF. Então, assim, se a ideia de fato for ter a Arena Barradão dentro do SAF, significa que o Vitória vai ter um valuation maior. Mas quanto isso pode impactar, aumentar para mais, aumentar para menos? O que é que isso pode balizar aí na ideia? Pode balizar em aumento de valuation. Acho que isso também é um ponto central que pode ser tratado hoje na reunião. Eu imagino, né? Então, assim, são esses pontos que eu acredito. Falar sobre dívida, falar sobre estrutura do Vitória, talvez mudança de estatuto, pode ser que ele sugira alguma coisa, pode ser. Hum, É um ponto que foi pouco tratado, mas como ele tratou no outro workshop, pode ser que ele trate de novo. A questão do valuation e também a questão do percentual. Eu imagino que deve gerar mais ou menos por aí a questão do workshop de agora. E esperar o que é que vai sair dos questionamentos, o que é que vai sair de comentário. A gente vai estar lá para fazer a cobertura. Depois eu vou fazer um vídeo explicando as minhas impressões sobre o workshop, mas eu imagino que deve ser mais ou menos por aí. Certo? Agora eu quero saber de você. O que é que você espera desse workshop? Espera que saia logo o investidor, o nome do investidor? Eu particularmente acho que não vai ter.
Mas você espera já o nome do investidor? Você espera que ele já fale o caminho para o Vitória seguir SAF? Ele já chegue lá com a proposta de SAF pronta? O que é que você espera para o workshop? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião e se puder novamente deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo naquele grupo de WhatsApp que a galera fica falando de SAF. Compartilha esse vídeo também pra gente bater essa ideia. Fechou? Tamo junto, até amanhã e fui!